A Fossa das Marianas não é apenas o ponto mais profundo do planeta. É o lugar onde o oceano deixa de se comportar como conhecemos e passa a esconder coisas que talvez nunca devessem ser encontradas. Estamos falando de uma região no Pacífico onde a profundidade ultrapassa 11.000 metros. Um lugar tão fundo que, se o Monte Everest fosse colocado ali dentro, ainda sobrariam mais de 2 quilômetros de água acima do topo. A pressão nesse ponto é tão extrema que destruiria instantaneamente qualquer objeto comum. Cada centímetro quadrado do corpo seria esmagado por mais de 1.000 toneladas de força. E mesmo assim, algo vive aí. Durante muito tempo, acreditou-se que a vida simplesmente não poderia existir nessas condições. Frio absoluto, escuridão total, pressão inimaginável, um ambiente que deveria ser completamente morto. Mas a Fossa das Marianas provou o contrário. O problema é que quanto mais fundo exploramos, mais estranho tudo fica. A primeira descida tripulada até o fundo das fossas aconteceu em 1960. O submarino Trieste levou Jack Picard e Don Walsh até o Challenger Deep, o ponto mais profundo conhecido. Eles passaram mais ou menos 20 minutos no fundo, e mesmo esse curto período foi o suficiente para mudar tudo o que sabíamos sobre o oceano profundo. Pela pequena escotilha, eles observaram algo se movendo no fundo. Não era uma ilusão, não era um detrito, era um organismo vivo. Mas aquilo não deveria existir. Desde então, poucas missões chegaram tão fundo. O motivo é simples: o oceano profundo não gosta de ser observado. Equipamentos falham, sensores apresentam leituras impossíveis. Câmeras registram coisas que não aparecem em tempo real. Em descidas mais recentes, robôs enviados à fossa capturaram imagens de criaturas que desafiam completamente a biologia conhecida. Seres translúcidos, quase invisíveis, com corpos gelatinosos, sem olhos aparentes, sem estruturas familiares. Alguns parecem não ter órgãos definidos, outros parecem incompletos. Há registros de criaturas que emitem luz própria, não como peixes bioluminescentes comuns, mas como pulsos rítmicos, quase artificiais, luzes que se acendem e se apagam em padrões que não parecem aleatórios. Mas o mais perturbador não é o que foi visto, é o que não pode ser identificado. Em várias missões, operadores relatam movimentos grandes demais para serem causados por correntes. Objetos passando fora do alcance da luz deslocam volumes de água enormes, sem nunca serem totalmente capturados pela câmera, como se algo estivesse se movendo logo além do que conseguimos enxergar. Então, há os sons. Microfones submarinos registram ruídos profundos vindo da região da fossa. Sons graves, lentos, prolongados, alguns tão baixos que mal são percebidos, mas potentes o suficiente para viajar milhares de quilômetros pelo oceano. Um deles ficou conhecido como The Blue. Inicialmente, acreditava-se que fosse um som de um animal gigantesco, algo maior do que qualquer criatura já catalogada. Mais tarde, tentaram atribuir o som a fenômenos naturais, gelo se movendo, placas tectônicas, mas nenhuma explicação conseguiu eliminar completamente a dúvida, porque o oceano profundo é o ambiente menos explorado do planeta. Conhecemos melhor a superfície de Marte e da Lua do que o fundo da Fossa das Marianas. E quanto menos conhecemos, mais espaço existe para coisas que não conseguimos explicar. Em algumas descidas, câmeras registraram o fundo marinho coberto por algo inesperado. Lixo humano, plástico, sacolas, resíduos industriais. Mesmo a 11.000 metros de profundidade, o impacto da humanidade chegou. Entre esses lixos, algo chamou a atenção dos pesquisadores. Marcas de sedimentos, sulcos longos, profundos, paralelos. Não eram causados por equipamentos. Não era corrente. Pareciam rastros. Rastros grandes demais para qualquer animal conhecido daquela profundidade.
Há também relatos de sensores que subitamente detectaram grande massa se movendo acima dos submersíveis, como se algo tivesse passando por cima, fora do campo de visão. Em alguns casos, a pressão ao redor do equipamento mudou abruptamente, como se um corpo gigantesco tivesse se deslocando a água ao seu redor. Nada foi visto, mas tudo foi sentido. Outro detalhe, raramente comentado, é o efeito psicológico dessas missões. Mesmo operadores que nunca desceram fisicamente relatam ansiedade intensa ao acompanhar transmissões ao vivo da fossa. Sensação de desconforto, silêncio, opressor. A impressão constante de estar observando algo proibido. Pilotos de submersíveis descrevem a experiência como estar em um lugar onde não deveria existir. Não há luz, não há referência, apenas a escuridão absoluta, interrompida ocasionalmente por criaturas que parecem surgir do nada e desaparecer logo em seguida. Alguns desses seres não fogem da luz, eles se aproximam. Há vídeos de organismos que seguem o submersível por longos períodos, mantendo distância constante, como se estivesse analisando. Eles não atacam, não reagem de forma imprevisível, apenas acompanham. Então, sem aviso, desaparecem na escuridão. A ciência tenta classificar, nomear, entender, mas a verdade é que estamos lidando com formas de vida que evoluíram isoladamente por milhares de anos, sob condições que nenhum ser humano jamais experimentou. O fundo da Fossa das Marianas é mais parecido com um planeta alienígena do que com qualquer ambiente terrestre. E isso levanta uma pergunta inquietante. Se criaturas tão estranhas podem existir aqui, o que mais está escondido nas profundezas do oceano? Há hipóteses de que algumas formas de vida tão profunda sejam extremamente antigas, quase inalteradas desde o princípio da Terra. Outras sugerem algo ainda mais perturbador, que o oceano profundo abriga ecossistemas inteiros que nunca vieram à superfície e talvez nunca venham. E se algo vive ali há tanto tempo, sem contato com o mundo superior, o que aconteceria se decidisse subir? Até hoje, nenhuma missão permaneceu tempo suficiente no fundo da fossa para observação prolongada. As limitações técnicas, os riscos e os custos tornam isso quase impossível. Descemos, observamos rapidamente e voltamos, como se tivéssemos medo de ficar. E talvez tenhamos sim, porque a Fossa das Marianas não é apenas profunda, ela é silenciosa demais, antiga demais e estranha demais. É um lembrete de que, apesar de toda a tecnologia, ainda somos visitantes em nosso próprio planeta, e que existem lugares na Terra que guardam seus segredos com extrema violência. Lugares onde a pressão não destrói apenas objetos, mas qualquer ilusão de controle que acreditamos ter. E no fundo da Fossa das Marianas, onde a luz nunca consegue chegar e o tempo parece não se importar, existe um mundo inteiro que observa de volta, invisível, paciente, esperando. Talvez o verdadeiro terror não seja o que vive lá embaixo, mas o fato de que sabemos quase nada do nosso próprio oceano.